Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é um costume já antigo na igreja que na primeira missa, ou nas primeiras, o presbítero ele convide alguém para fazer a homilia, fazer a reflexão, porque no começo a gente já tem muitas preocupações, né? Muitas preocupações de como fazer para não errar. Então, desde já, muito obrigado, Padre Diego, pelo convite, meus padres que aqui estão também. Nós temos na liturgia de hoje esse texto então da conhecida viúva de Naim, essa cidade pequenina, onde o texto de hoje começa dizendo que Jesus estava indo para aquela cidade juntamente com os seus discípulos e uma grande multidão. E quando Jesus está entrando com essa multidão na cidade, ele se depara com um cortejo, poderíamos dizer, o cortejo de Jesus chegando na cidade, que é um cortejo de alegria, de festa, de anúncio do Evangelho, e Jesus e os seus se deparam então com esse cortejo, que era um cortejo de morte. A viúva, a mãe, estava indo sepultar o seu filho. Os dois cortejos, eles se encontram à entrada da cidade, à porta, diz o texto bíblico. É importante a gente olhar um pouco para a figura desta viúva. Primeiro, eles estavam indo para fora da cidade, porque naquele contexto não se enterrava a pessoa dentro da própria cidade. A pessoa era sepultada fora. Eles estavam indo. A mãe, a viúva, ela ocupa aqui um papel significativo. Primeiro, nós sabemos que aquele contexto era um contexto bastante machista. A mulher praticamente não tinha valor nenhum. Tudo que a mulher tinha era colocado em vista do seu marido. Aquela mulher já tinha perdido o seu marido. Ela era viúva. Quando o pai morria,
os bens então da mulher, da viúva, ficavam com o filho e precisava ser o filho homem, né? Com novamente esse contexto da desvalorização da mulher. E agora, esse filho, que era o filho único, diz o Evangelho que nós ouvimos, também tinha morrido. Portanto, a mulher tinha perdido o seu marido, tinha perdido agora o seu filho, sinal de que ela havia perdido tudo, perdido inclusive a sua dignidade, o respeito, talvez até perdido a esperança de continuar vivendo, porque onde ela tinha o seu apoio, a sua segurança, tudo isso tinha sido perdido. E é essa realidade, esse cortejo que Jesus vai se deparar. Aquela mulher completamente sem segurança, completamente ali sofrendo, abatida por aquela realidade de morte que ela estava vivendo. Primeiramente, Jesus chega e se aproxima, toca então o caixão, toca aquele que estava morto. Uma primeira atitude de Jesus, porque também naquele contexto, tocar uma pessoa falecida era sinal de que a pessoa se tornava impuro. Chegar e tocar alguém falecido, eu me tornava impuro. Jesus não está preocupado com esta lei, com esta norma. Jesus olha para a pessoa, olha para cada um de forma individual. E essa é a preocupação. Primeiro Jesus toca, se aproxima, quebra aquela barreira, aquele distanciamento. Depois Jesus diz: levanta-te. Jesus é aquele capaz de devolver a vida. Assim como nós ouvimos lá na primeira leitura, que Elias vai até o quarto do menino também que estava falecido, reclina-se 3 vezes sobre ele e suplica a Deus, e o menino volta a viver. Jesus aqui, ele mesmo sendo Deus, ele diz ao menino: levanta-te. A palavra de Cristo é uma palavra eficaz. A palavra de Cristo é uma palavra que tem um efeito. Ele diz e aquilo acontece. Assim como a gente vê lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Aqui Jesus, ele é Deus, e ele diz: levanta-te, também ele se levanta. O mesmo efeito que nós temos lá no Antigo Testamento, nós temos aqui agora na pessoa de Jesus. E quando esse menino se levanta, ele vai e entrega o menino à mãe. Um outro gesto muito importante. Jesus quer também não só devolver a vida ao menino, mas quer devolver a dignidade àquela mãe. A dignidade que ela tinha perdido, o seu valor, o seu respeito com a morte do marido e do filho. Devolvendo o filho vivo a ela, ele não só devolve a alegria da mãe, que tem o seu filho novamente em seus braços, mas devolve a dignidade, o respeito, o reconhecimento. Aquela mulher é novamente inserida na sociedade. Então, Jesus quer devolver a vida, mas Ele quer também dar a dignidade a todas as pessoas. E diz que ali todos ficaram espantados e glorificavam, louvavam a Deus. Não eram mais 2 cortejos, não era o cortejo da vida e o cortejo da morte. Agora são uma só voz, são um só povo. Deus em Jesus é capaz de provocar a unidade. No início eram 2, um da vida, outro que celebrava a morte. Agora todos juntos louvavam a Deus. O espírito da unidade que Cristo é capaz de provocar em cada um de nós, provocar no seu povo.
E nós poderíamos nos perguntar, Padre Diego, o que esse texto então pode te ajudar a vivenciar o seu ministério neste primeiro final de semana, então, como presbítero ordenado da igreja. Penso que na nossa vida de padre, muitas vezes nós também enfrentamos cortejos de morte. Talvez não só a morte física, mas realidades de perda de dignidade, perda do valor, contra-testemunhos de pessoas, tantas realidades de dores, de sofrimentos, onde o padre, presbítero, é chamado também, assim como Jesus, devolver a dignidade, o respeito, o valor do ser humano, como aquele valor tão primordial que Jesus buscou vivenciar ao longo da sua vida. Uma primeira coisa, então, que penso que esse Evangelho, ele pode te ajudar na vivência do seu ministério. Pedir sempre essa graça a Deus, a graça de ser aquele que nas realidades de morte, nas realidades de sofrimento, de pessoas angustiadas, ser essa presença de Deus, ser essa presença de um Deus que quer também ajudar a transformar as realidades. Ser também um sinal de unidade. Jesus, o gesto que ele faz, eu dizia, não são mais dois povos, mas numa única só voz, juntos louvavam a Deus. O padre na comunidade, ele é chamado a ser o promotor da unidade, o promotor da comunhão, fazer também com que as vozes se unam. E se unam no quê? Na proclamação do Evangelho, no bem, no testemunho da fé, na vivência dos valores cristãos, dos valores evangélicos. São esses os valores que nós devemos buscar promover a comunhão, a unidade diante de uma comunidade. Além disso, ser padre, nós sabemos que é um dom, é uma graça, é um privilégio de Deus. Aquele que é ordenado presbítero recebe um ministério específico na sua igreja. Esse ministério nós exercemos a partir de 3 munos, que você conhece muito bem, né? Ao longo da faculdade, ele fez vários trabalhos ligados à vida dos presbíteros, né? Conhece muito bem. Existe um decreto do Concílio Vaticano II chamado Presbyterorum Ordinis, que vai falar da missão da vida do presbítero numa comunidade. Nos números 4, 5 e 6 desse documento, lembra, né? Fala-se então sobre o modus de governar, de santificar e de ensinar perante a comunidade. Você então é chamado a exercer cada um desses mundos. O munus de ensinar está ligado ao munus profético que nós recebemos desde o nosso batismo. E o que é que nós devemos ensinar? Aquilo que nós ouvíamos hoje na segunda leitura. Paulo dizia: o evangelho que eu vos comunico não é o evangelho segundo preceitos humanos. É esse evangelho que nós devemos anunciar, não aquele feito por preceitos humanos, mas o Evangelho de Deus, o Evangelho revelado a nós por inspiração do Espírito Santo. É esse Evangelho, é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus inspirada, é ali que nós encontramos a fonte daquilo que nós devemos ensinar, pregar, testemunhar também à comunidade. Esse primeiro munus está ligado à palavra proclamada, anunciada e, acima de tudo, a palavra de vida, que nós somos chamados, como diz também lá na carta a Amós, no profeta Amós, que nós devemos estar famintos da palavra de Deus. E Paulo diz
que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. E o nosso anúncio, ele terá um testemunho maior se nós primeiramente formos aqueles que vivenciamos aquilo que nós pregamos. O segundo munus é o de santificar. Santificar está ligado aos atos de culto, à liturgia, aos sacramentos, sacramentais,